amigos professores da revista Viver Mais Adolescentes de 15 a 17 anos, a paz do Senhor. Eu sou Juliana Nascimento, estamos aqui para mais uma pré-aula. Aliás, nós estamos iniciando um novo trimestre, um novo ano. Quero desejar a você um 2022 cheio e repleto de bênçãos dos céus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as suas aulas, em nome de Jesus. E eu já quero agradecer a você que está por aqui curtindo, comentando e compartilhando no canal da Editora Betel. E nós estamos iniciando esse trimestre com a graça de Deus. Quero agradecer também aos bispos, ao bispo Dr. Manuel Ferreira, ao bispo Samuel Ferreira, também ao bispo Abner Ferreira e à bispa Marvi Ferreira, que tem acolhido e feito tão bem aos adolescentes da Nação Madureira. Muito obrigada. Bom, e nesse trimestre nós estaremos falando sobre o assunto Os Desafios da Adolescência. Esse é o tema da nossa revista. E hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 1, Mantendo Tudo Sob Controle. E nós já vamos começando com a nossa sugestão de dinâmica quebra-gelo de hoje. O nosso tema é Fortaleça Suas Emoções. O nosso objetivo com essa dinâmica é demonstrar a importância das disciplinas espirituais para as nossas emoções, para manter tudo sob controle. Bom, para essa dinâmica você irá precisar de folhas de papel, tá? Folhas comuns de papel. Você irá começar essa dinâmica com apenas uma das folhas, tá? São várias folhas, tá? Mas aqui você vai iniciar com uma das folhas e você vai dizer que essa folha representa as emoções do adolescente, que muitas vezes podem estar fragilizadas. Então você vai dizer para eles que essas emoções elas são frágeis assim, e por muitas vezes quando nós vivemos com essas emoções fragilizadas, algumas coisas podem nos desestabilizar. Por exemplo, você vai dizer para ele, talvez você vai receber uma notícia ruim, e isso vai fazer com que a sua emoção seja desestabilizada, e você vai ficar com aquela emoção um pouco fragilizada. E você vai dar outro exemplo, e dê vários exemplos e vá rasgando a folha, tá? Conforme você for falando. Por exemplo, você não passou de ano, né? E vá dando exemplos do dia a dia, do cotidiano dos adolescentes, tá? Alguém não te chamou para ir pro shopping, pro aniversário e você ficou triste. E assim vai, tá? Faça vários rasgos, né? Dê vários exemplos para eles. E então você diga, se nós ficarmos com essas emoções desestabilizadas dessa maneira, qualquer coisinha que acontecer pode fazer com que nós nos estouremos, pode fazer com que nós fiquemos muito tristes, muito mal. E aí você vai dizer, mas nós temos que ter as nossas emoções fortalecidas no Senhor. Então você pega outra folha e vai dizer para eles, como nós podemos fortalecer as nossas emoções? Através da oração. Então você vai pegar um pouquinho de folha e vai colocar. Quando nós oramos e entregamos ao Senhor aquilo que nós estamos sentindo, as nossas tristezas, as nossas angústias, o Senhor nos fortalece um pouco mais. Veja que não está mais tão frágil. E você vai dizer, através do jejum, quando você está triste, quando você precisa de força do Senhor, fortalecimento, através também da leitura bíblica, e você vai colocando folhas aqui para fortalecer isso, porque é assim que o Senhor faz conosco. E aí não fica tão frágil mais, né? Não se rasga tão facilmente. Nós não vamos nos estourar, não vamos ficar tão angustiados tão facilmente. Então faça isso na sua classe e eu espero que seja muito bem sucedido. E nós estamos falando da lição de número 1, mantendo tudo sob controle. Bom, durante todo esse trimestre nós estaremos nos aprofundando, né, adentrando ainda mais nessas dúvidas, nesses questionamentos e nessas dificuldades que todo adolescente passa, né, que é normal nessa faixa etária ter diversas dores, né, e nós precisamos adentrar esse ambiente. Bom, atualmente no Brasil, no Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerado de 12 aos 18 anos essa faixa etária dos adolescentes. E nós aqui na Revista Viver estamos lidando com basicamente a segunda parte, né? A segunda etapa dessa fase da adolescência, onde nós estaremos com a grande responsabilidade de formar esses adolescentes, formá-los uma juventude com princípios bem estabelecidos, formar uma juventude que esteja firmada de verdade na palavra de Deus. E daí a importância de nós realmente lidarmos com os problemas que eles estão vivenciando, daí a importância de nós estarmos ligados em tudo aquilo que eles estão passando. Bom, nós sabemos que na adolescência, essa fase, os adolescentes eles passam e sofrem com muitos sentimentos, né, com as mudanças na sua mente, com as mudanças no seu modo de ver as coisas, com as mudanças no seu corpo,
com as mudanças nos seus hormônios. Então os adolescentes eles sofrem muitas coisas por se tratar de uma fase de transição. Porque toda fase de transição traz muitas dificuldades, né? Porque a gente passa de um lugar para o outro. Ou seja, nós somos desafiados a viver outras coisas, a mudar nosso modo de viver. E é isso que o adolescente está sofrendo nessa fase. Bom, na adolescência também é normal que o adolescente comece a ter muitas dúvidas e questionamentos a respeito de si mesmo, a respeito do outro, a respeito de quem ele é, a respeito da sua própria identidade, né? E por isso é necessário que eles tenham orientação. E nós estamos aqui para dar essa orientação para os adolescentes. Nós estamos aqui para realmente nos importarmos com as dores do adolescente. E essas dúvidas precisam ser respondidas não pelo mundo, mas por meio da Bíblia, por meio daquilo que Deus estabeleceu para nós. Porque nós, como cristãos, precisamos pleitear por essa identidade cristã, por ter uma firmeza, para os nossos adolescentes terem, de fato, uma orientação na Bíblia Sagrada. Bom, eu pontuei aqui sobre essa lição algo interessante, que os adolescentes eles vivem de forma muito intensa. Os seus sentimentos eles são muito intensos. E isso acaba fazendo com que eles ajam por impulso, sem analisar as consequências. Pode-se ver em muitos adolescentes atitudes inconsequentes, atitudes que fazem com que eles vivam coisas que eles não tinham pesado na balança antes. E é por isso que nós precisamos mostrar para os nossos adolescentes o domínio próprio. A palavra de Deus fala sobre isso, sobre nós nos dominarmos, sobre nós termos controle sobre as nossas atitudes, controle sobre as nossas emoções, controle sobre tudo aquilo que vivenciamos. Nós precisamos mostrar para os adolescentes que, apesar dessa intensidade nas suas emoções, é possível, através de Jesus Cristo, é possível, através da Palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, controlar as emoções, controlar as atitudes. Nós vemos esse exemplo no próprio Jesus Cristo. No momento em que Jesus adentra um momento de angústia na sua vida, quando ele vai ser entregue à morte, Jesus chega no Getsemane e ele se entrega em oração. Ele adentra o ambiente da oração e naquele momento Jesus, angustiado no seu espírito, clama a Deus e mostra para Deus o quanto ele estava angustiado através das suas palavras. Ele diz: se possível for, Senhor, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Isso me ensina muita coisa, porque através do ambiente da oração, Jesus entrou angustiado, entrou se sentindo muito angustiado pela sua morte, mas ele sai do ambiente da oração com muita determinação, ele sai do ambiente da oração sabendo o que ele deveria fazer, ele sai do ambiente da oração se entregando por nós. Isso revela que o ambiente da oração, esse momento de se entregar ao Senhor, controla as nossas emoções e pode nos fazer entender qual é a nossa identidade, pode nos fazer entender qual é o nosso propósito. Então os nossos adolescentes precisam entender isso, precisam entender o segredo que há na oração, o segredo que há em se relacionar com Deus, porque através do relacionamento com Deus, nós podemos sim controlar as nossas impulsividades, nós podemos sim controlar aquilo que vem de dentro, aquilo que muitas vezes parece ser sem controle, mas através do Espírito Santo nós podemos controlar. Então, por mais que essa seja uma fase muito complicada de se viver, por mais que a adolescência tenha muitas nuances difíceis de se viver, que os sentimentos sejam exagerados, nós precisamos mostrar para os adolescentes que é preciso se controlar, é preciso manter o domínio próprio, é preciso medir aquilo que vai acontecer depois das nossas atitudes, porque o momento da emoção vai passar, mas as consequências irão continuar. Então nós precisamos mostrar isso para os nossos adolescentes. Infelizmente, nos dias atuais, muitas pessoas têm vivido as suas vidas sem pensar nas consequências de seus atos, têm agido de forma impulsiva. Para viver mais, os nossos adolescentes precisam entender a importância de ter o autocontrole, de se dominar e, além disso, de entrar no ambiente da oração e deixar com que Deus, o Espírito Santo, mude o seu coração e deixar com que o Espírito Santo controle as suas emoções. E eu já quero dizer que a editora Betel disponibiliza para você o Pio Teen Viver Mais, o programa de incentivo à leitura, que é mais um auxílio para te ajudar na sua aula. Bom, o tema dessa semana é Entendendo a Importância do Coração.
Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse o site da editora Betel e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E para você que ainda não adquiriu o seu material de estudo deste trimestre, da revista Viver Mais, os desafios da adolescência, você pode estar fazendo isso através do site da editora Betel ou em um desses telefones que está passando aqui na sua tela do nosso plantão comercial. E nós já vamos ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe e que sua aula seja uma bênção.